A departamento infantil pediu para avisar que ainda tem número, estão sorteando uma torta e ainda tem número. Você pode falar com a Ivaneise ou a missionária Júlia, amém? Vamos orar? Vou pedir para que todos se aquietem agora, as crianças saiam da sua classe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, desde já nós podemos sentir a Tua presença no nosso meio. Podemos sentir desde os louvores, das orações, que o Senhor se faz presente no nosso meio. Te adoramos nessa noite, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que o devorador, que o roubador de semente seja amarrado agora, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra o inimigo das nossas almas, seja repreendido todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis. Gênesis 39. Verso 1. Gênesis 39, verso 1. Diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2. E o Senhor Deus estava com... Agora pula para o 20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. 21. E o Senhor, porém, estava com José. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Diga assim: o Senhor estava com José. Diz assim: o Senhor está comigo. Aleluia. Diga: o Senhor está comigo. Aleluia. 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 Irmãos, nós conhecemos a história de José. José, quando vai para a casa de Potifar, nós sabemos que ele foi negociado por seus irmãos. Ele é lançado numa cova, em um buraco. E ali os seus irmãos tramam de matá-lo. Seus irmãos hebreus, filhos de Abraão, Isaque e Jacó, o vendem a uma caravana de ismaelitas que ia em direção ao Egito. Preste atenção, irmãos, eu montei um esboço aqui, mas o Senhor começou a me dar uma direção quando eu estava ali, e vamos lá, o que der aqui, amém, porque Deus é o dono da palavra. Notem, José foi vendido por 20 moedas de prata a uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi levado pelos seus primos. Mas o verso que nós lemos, verso de número 2, diz que o Senhor estava com José. Porque
primos, talvez primos de segundo grau, porque os ismaelitas eram filhos de Ismael. Quem era Ismael? Ismael era filho de Abraão. Abraão teve Ismael e Isaac. Isaac era pai de Jacó, Jacó pai de José. Ismael era filho de Abraão com Agar. E Ismael era irmão de Isaac, tio de Jacó. José era o que então de Ismael? Primo, somente primo. Porque Ismael era filho de Abraão. Então José é vendido pelos seus irmãos e levado pelos seus primos, seus familiares ao Egito. Mas o Senhor estava com José. José chega à casa de Potifar e ele começa a trabalhar na casa de Potifar. No desenrolar da situação, a casa de Potifar começa a prosperar e Potifar vê que Deus estava com ele e coloca como mordomo de sua casa. E as coisas prosperam ainda mais. E a mulher de Potifar coloca os olhos em José. Mas José era temente a Deus. E as coisas começam a ficar difíceis. As coisas já estavam difíceis. Porque imagine você ser vendido pelos seus. Imagine seus irmãos te venderem ao Egito, te venderem como uma mercadoria, te desejarem a morte. Imagine a dor que causou na alma de José, os conflitos que José estava passando. E depois disso, ele chega na casa de Potifar, prospera, e agora Satanás cria uma situação através da mulher de Potifar, tenta ali, de alguma maneira, ter relações com ele, mete o pé, as roupas ficam na mão da mulher, e ela o acusa de ter forçado. Quando Potifar chega, Potifar fica irado. Potifar dá uma ordem: prendam José e levem José preso. E o texto vai dizer que o dono de José tomou e lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam. Mas o Senhor era com José. Irmãos, Deus precisava tratar o caráter de José. Eu estava lendo esse texto essa semana. O Espírito Santo falou de uma forma diferente comigo. Porque às vezes você lê um texto, e esse texto às vezes fala de diversas formas. E quando eu estava lendo esse texto essa semana, o Senhor me mostrou algo que eu nunca tinha percebido. Obrigado. O Senhor me mostrou a personalidade de José antes de José ir para o Egito. E Deus precisava tratar o caráter de José. José, em Gênesis 37:3, vai dizer o texto que Israel, Jacó, amava mais José do que os seus filhos. Note que José vai se tornar o homem mais poderoso da terra abaixo de Faraó. Então Deus precisava tratar. José ia salvar o povo do Egito, e salvar milhares e milhares de pessoas em toda a terra por causa da fome que ia se levantar. Então Deus precisava tratar o caráter de José. José é um filho mimado. Que isso, pastor? Eu não quero desconstruir a figura de José, pelo amor de Deus, irmãos. É uma das histórias que eu mais amo na palavra de Deus, uma das histórias que eu mais já chorei lendo.
Mas dessa vez o Espírito Santo me mostrou algo que eu não tinha percebido. Que Deus queria tratar a personalidade e o caráter de José. E é assim que Ele faz às vezes conosco, porque nós também somos filhos. E José tipifica o Messias. Eu não vou entrar muito, seria outra mensagem, mas José é filho e ele precisava padecer, assim como Cristo também padeceu. Homem de dores, José também tinha que padecer, para que tivesse um caráter transformado. Jesus tinha o seu caráter sarado, porque José é o tipo e Jesus é o antítipo. O tipo é imperfeito, mas o tipo é perfeito. O tipo é uma figura que projeta o tipo, a figura perfeita. E você vai ver na Bíblia vários tipos, ou seja, várias figuras que apontam para o Messias, mas essas figuras elas são imperfeitas, porque a perfeição só o nosso Senhor Jesus Cristo. Então José precisava ter o seu caráter tratado. O texto de Gênesis 37:3 vai dizer que Israel amava mais José do que todos os outros filhos. José, vocês sabem, é o 11º filho de 12. E a mulher mais amada de Jacó era Raquel. Então José tinha um amor maior por José, uma preferência. E aí é que mora um perigo. Quando nós, nos nossos relacionamentos, tratamos com indiferença uns e preferimos outros. Inclusive no seio familiar, isso causa intriga, isso causa discórdia, isso causa contendas. O povo de Israel teve problema com os ismaelitas, os filhos de Edom, até no período babilônico, até o período do cativeiro. Por quê? Por causa da rixa entre Jacó Isaac e Ismael. Porque um era filho legítimo e outro era um filho que foi rejeitado. Preferências. Isso causa um conflito na família de Jacó, preferindo José e excluindo 12, os outros 11. Era um filho mimado. Era um filho que tinha tudo e seus irmãos não tinham as coisas que José tinha. Prova que o pai dele faz uma túnica especial. José tinha promessas, amém. José tinha revelação. José, ele sabia que ia ser o que ia ser, porque Deus já o tinha revelado. Ele tinha o dom da revelação. Ele teve sonhos. Não sei se Jacó sabia, mas Jacó já estava o preparando para isso. Mas o problema era a forma como que Jacó fazia, dando preferência a José e excluindo. E quando você faz isso, você cria na personalidade do jovem, da criança, do adolescente. Aqui José já tinha 17 anos. Você cria uma criança diferenciada, um homem diferenciado, onde ele se acha melhor que os outros. Onde a personalidade dele foi adulterada. Que isso, pastor? Vamos caminhar. No verso 2, vai dizer aqui, 37:2. Leia aí comigo. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles ao pai. José era uma espécie de menino leva e traz. José não trouxe uma notícia má dos seus filhos, ele trazia notícias. José fazia isso corriqueiramente. José, parece que o texto, ele é bem claro em dizer que José queria desconstruir a figura de seus irmãos. Trazia e levava a mensagem má de seus irmãos para o pai. José se achava.
Ele era o filho preferido. Ele se achava no direito de desconstruir, de passar pela autoridade de Rúben, de Judá, de Siquém, de Sacar, de Zebulon. Você não vê o texto dizendo que José foi até os seus irmãos e confrontou os seus irmãos, dizendo: ei, peraí, o que vocês estão fazendo é errado. Não, vem cá, vamos dar o exemplo. Você não vê José falando isso. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que quando eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu vou até ele e eu resolvo com ele. Se ele não me der ouvido, eu chamo uma testemunha. E se ainda não tiver dado ouvido, aí eu levo para frente o caso, ao tribunal, a superiores. Você não vê José fazendo isso. Você vê José, o texto dizendo que ele levava e trazia mensagens mais dos seus irmãos ao pai. Vocês estão vendo a personalidade de José? Mas Deus ia tratar isso. Aleluia. Irmãos, Deus está nos tratando. Sabia que Deus está nos tratando? As nossas lutas, nossas aflições, os nossos desertos, as nossas covas são para nos tratar. Deixa Deus te tratar. Porque Ele te ama. Aleluia. Olha só como o caráter de José não estava pronto. Ele tinha 17 anos. Deus queria trabalhar o seu caráter. No verso 5, 37:5. Diz assim: José teve um sonho. Mas antes, vamos ler aqui do 3, para a gente entender o 5. Ora, Ismael amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E mandou fazer-lhe uma túnica, talar de mantas compridas. Isso aqui já deixou seus irmãos revoltados. Seus irmãos já ficaram, porque o pai preferia José. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os seus filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Preste atenção. Eles estavam irados com José. Aquele grupo de irmãos estava muito irado pelo que estava acontecendo. Todo mundo estava irado, nervoso. Imagine Rubens, que era o primogênito. Quantos viram aquele filme na Record, né? Que retrata muito bem isso. Os irmãos revoltados e Rubens tentando dar uma de João sem braço, sem graça, porque o pai preferindo ele do que José, mas ele era o primogênito, o primeiro filho, e aquela situação desconcertante. Os irmãos irados com José, e olha o que José faz. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Seus irmãos já estavam irados. José tem um sonho. E no momento em que seus irmãos estão irados, ele, no mínimo, ou ele estava provocando seus irmãos, ou ele era imaturo demais. No meio da ira dos seus irmãos, ele conta um sonho que iria afrontar os seus irmãos. Olha, eu tive um sonho. E eu vi o meu feixe, e todos os feixes, que eram vocês, os 12, se prostravam diante dos meus irmãos. Os irmãos dele ficaram ainda mais irados. É só você ler o texto com cuidado, você vai perceber isso. Que eles estavam irados e José provoca ainda mais seus irmãos. Se não provoca, no mínimo, falta de sabedoria, imaturidade. A Bíblia diz que uma palavra branda desvia o furor. Ele não teve nenhuma sabedoria, ele não teve nenhuma cerimônia, ele saiu lançando. Mais uma característica que, no verso 8, vai dizer assim: então os ismaelitas, então os seus irmãos disseram:
Você pensa que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa de seus sonhos. Quantos sonhos? Seus sonhos. E de suas palavras. Note que não era só os sonhos, que ele não aguentava ficar de boca calada, ele afrontava os irmãos. As palavras dele também causavam ferida no coração de seus irmãos. Olha aí, está aí escrito. Por causa de seus sonhos e de suas palavras. Imagine que o José falava para os seus irmãos: irmãos, eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu era um garoto soberbo. Eu me achava. A fase de 17 anos da juventude, da adolescência, é uma fase onde o jovem ele se sente altivo, ele pode encarar o mundo de peito aberto, ele se acha o tal. Alguém lembra dos seus 17 anos, onde você afrontava, fazia as coisas sem pensar? Alguém lembra disso? Quando você era jovem, impetuoso, você não media consequências? Não é assim? Eu era assim. Sou filho do pastor, sou músico, Deus me escolheu, que legal, eu sou bonitinho, sou louro, eu tinha cabelo com 17 anos. Nossa, ó, que legal. E o meu orgulho lá em cima, eu tinha cabelo, mas com 18 anos ainda me tirou o cabelo. Começou o tratamento. Irmãos, diante de Deus, eu lembro que eu era assim. Talvez eu não expressasse isso com palavras, mas dentro de mim tinha esse sentimento. Mas para onde Deus vai nos levar, não cabe sentimento de orgulho, não cabe sentimento de altivez, não cabe sentimento de jactância, não cabe sentimento de vanglória. Deus vai tratar. Aleluia. Até hoje eu estou no tratamento. Tem alguém no tratamento de Deus aí? Aleluia. Irmãos, José espizinhava seus irmãos com seus sonhos. Ele se autopromovia diante de seus irmãos, contando seus sonhos e com palavras. É isso que o texto está dizendo. Mas Deus começou a tratar o caráter de José. Deus precisava tratar o caráter de José, daquele que seria poderoso e salvaria de fome milhares de pessoas em toda a terra. Deus não usa de qualquer maneira. Para onde Deus vai te levar, para onde Deus quer te levar, você precisa aceitar a correção de Deus. Você precisa aceitar que você não é nada sem a mão de Deus. Você não é nada sem a unção do Espírito. Nós não somos nada sem a potente mão do Senhor. O homem é pó. Se Deus nos tirar o fôlego de vida, nós nem levantamos da cama. Nossas mãos, nossos sonhos, nossos projetos, nossa casa, está tudo na mão de Deus. Aleluia. E às vezes nós nos sentimos: eu sou o diácono, eu sou o presbítero, eu sou o fulano tal. Você não é nada. Você é um servo de Deus. Aleluia. Você tem o seu valor? Tem. Deus te ama muito. Mas Ele não divide a glória. Ele não divide a glória. Nosso coração tem que estar guardado, escondido em Deus. Porque essa é a raiz do inimigo. O dia que Satanás, que era um anjo de luz, no seu coração achou que era alguma coisa, ele se tornou Satanás. Ele achou que poderia ser igual ou semelhante a Deus. Ele se tornou Satanás. E Jesus,
esvaziou da sua glória. Irmão, Jesus é nosso maior exemplo. Ele é o Deus vivo, o pão vivo que desce do céu. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da sua glória. Ele nos ensinou. Ele lavou os nossos pés. Ele se humilhou. Aleluia. No reino de Deus não há lugar para sentimentos de vanglória. A Bíblia, ela é recheada de textos que vão de encontro a essa palavra. Olha só, Tiago 4,6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graças aos humildes. Eu vou ler rapidamente, são vários, tem centenas. O temor do Senhor é aborrecer o mal, e a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Isso, Provérbios 8,13. Agora Provérbios 16,18. A soberba precede a ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. Provérbios 11,2. E vindo a arrogância, chega logo também a desonra. 1 Samuel 2,3. Não multipliqueis palavras altivas. Isaías 2,11. Os olhos dos arrogantes serão humilhados. Irmãos, são vários textos onde que Deus quebra o vaso, onde Deus trata o caráter orgulhoso. 1 Coríntios 5,6. Não é boa a vossa jactância. Jactância é se autogloriar, se autopromover. Gálatas 5,26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Irmãos, isso aqui é praticamente o que o José estava vivendo. Um filho amado, super protegido pelo pai. E sabe por que eu falo isso? Porque Jacó teve o mesmo cuidado de Rebeca. A mesma coisa que Jacó está fazendo com José, Rebeca fez com Jacó. Lembram? Que Rebeca amava mais quem? Jacó. E armou com Jacó toda uma situação para Jacó receber a primogenitura. Jacó aprendeu isso com seus familiares, com o meio onde ele vivia. E nós somos assim. Nós viemos do mundo, fomos transportados para o reino de Deus, mas viemos às vezes com costumes mundanos, carregados de todas as mazelas do pecado, de ranços e ranços do mundo. E quando chegamos na igreja, aí começa o tratamento, aí começa Deus começar a lapidar, a cortar. E aí você diz: boa, mas me falaram que as coisas iam melhorar. Estão melhorando, você está se tornando melhor. Você está se tornando mais parecido com Jesus, mas você precisa deixar Deus trabalhar na tua vida. Aleluia. Deus está trabalhando. Aí Deus começa a trabalhar. Em situações difíceis da vida, Deus sempre vai nos dar oportunidades para caminhar em direção às promessas. Basta ser temente a Deus. José se encontrava numa situação difícil. Estava na casa de Potifar. Ali ele começou a ser amassado. Ali José começa a sangrar. Todos nós às vezes somos amassados em uma situação, sangramos. Cada um tem uma luta, cada um tem uma guerra, cada um tem uma situação onde Deus às vezes está apertando. Mas Deus sempre vai dar uma oportunidade para que a gente seja fiel e temente a Ele. Ele submete a autoridade de Potifar, diz que ele trabalha. Ele não fica ali revoltado, remoendo. Não quero saber de nada, não sou bem pago, estou aqui.
fui vendido, tenho promessas, mas estou aqui esquecido, estou nesse buraco, estou, sei lá, catando estrume de vaca, de cavalo. Não, José, vou trabalhar. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Deus me deu sonhos, revelações. Eu tenho uma promessa. E Deus estava trabalhando no seu caráter. Ele começa a trabalhar. Deus começa a prosperar. Tudo que ele fazia dava certo. Porque ele fazia bem feito. Ele fazia porque ele era temente a Deus. E Deus o exalta na casa de Potifar. Aí se levanta a situação que nós falamos no início. A mulher arma uma situação, ele vai preso. Aleluia. E quando as coisas parecem piorar, continue sendo fiel a Deus. Já estava ruim, ele era servo na casa de Potifar. Melhorou um pouquinho, mas ele era servo. Estava longe da família, longe do pai, longe das promessas. As coisas pioraram, ele continuou sendo fiel a Deus. Parecia que as coisas iam caminhar. As coisas começam a apertar, irmãos. Quando as coisas começarem a apertar na tua vida, continue sendo fiel a Deus. Porque você não sabe aonde Deus vai te levar. Aleluia. E continue sendo fiel a Deus. Lá em Gênesis 39, 12 vai dizer: e ela lhe pegou, E ela lhe pegou suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. A mulher de Potifar queria fornicar com ele. E ele, se mandou: eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel àquele que me confiou tudo na sua casa. Eu não posso fazer isso. E quando parecia ser o fim, ele está lá na prisão. Mas eu imagino José chorando, amargurado, se questionando: Deus, o que eu fiz para merecer? Porque, irmãos, tem coisas que nós fazemos e colhemos frutos daquilo que nós fazemos. Mas tem coisas que é Deus nos tratando. Tem coisas que simplesmente é Deus querendo moldar o nosso caráter. Mas muitas coisas na nossa vida são fruto de escolha que nós fizemos. Eu não estou dizendo que José estava naquela situação 100% porque ele teve aquelas atitudes. Mas sim, algumas atitudes daquela colaboraram para que ele fosse para o Egito. Deus poderia colocar José diante de Faraó de qualquer forma, ele é Deus. Ele poderia fazer de qualquer forma, mas ele precisava amassar o barro, ele precisava humilhar, ele precisava tratar a personalidade do maior governador do Egito. E quando parece ser o fim, é o começo de uma nova história. Por quê? Porque Deus estava com José. Aleluia. Eu não sei se você consegue mensurar a profundidade dessa palavra. Não importa se José estava como servo na casa de Potifar, não importa se José estava no poço, não importa se José estava na prisão, Deus estava com José. Mesmo tratando o seu caráter, mesmo corrigindo, mesmo passando provação, privações, necessidade, Deus ainda estava com José. E nós nos questionamos às vezes: Deus, será que tu está comigo? Passamos algumas provações, será que tu está comigo? Circunstâncias adversas, problemas, frustrações,
falta de dinheiro, falta de recurso, falta de casa, falta de família, qualquer adversidade não significa a ausência de Deus na sua vida. Pelo contrário, é Deus trabalhando em nós. Aleluia. Deus estava com José. Deus está contigo. Seja fiel a Deus. Seja temente a Deus na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho. Seja fiel a Deus na igreja. Seja fiel a Deus aonde você for. Seja fiel a Deus. Aleluia. Caminhando para o final, que nós ainda vamos cear. Abra em Gênesis 41, 51. Aleluia. Deus exalta José. José fica na prisão. O copeiro e o padeiro é mandado para a prisão. Os dois têm um sonho. E José sabia interpretar o sonho. Note, sempre onde Deus estiver, mesmo na dificuldade, vai ter uma porta aberta para você. Pode ser no buraco, pode ser na prisão, pode ser onde for. Tem uma porta aberta, entre por ela. Ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro é restituído à presença de Faraó. Em 3 dias, o padeiro é enforcado. E José na prisão fala: lembra-te de mim quando chegar em Faraó. Ele não lembra, ele esquece. Mas Faraó tem sonhos e visões. E depois de um bom tempo, o copeiro lembra que José interpretava sonhos. José tinha a presença de Deus nele. E José é chamado à presença de Faraó. E ali a história de José começa a mudar. Aleluia. Aleluia. E ele interpreta a história de Faraó. Faraó diz: há alguém tão sábio na terra para administrar toda essa fortuna? 7 anos de vacas magras, 7 anos de vaca gorda. Temos que juntar. Tem alguém tão sábio como José, que interpretou o sonho? Então coloque José como governador. Faraó tira o anel, coloca na mão dele, exalta ele. E Faraó diz: você só vai ser o menor, só vai ser menor que eu no trono, mas em tudo você manda, em toda a terra do Egito você vai mandar, você vai ser a partir de agora exaltado. Aleluia. Isso. José é exaltado. Deus trabalhou o caráter de José esse tempo todo. José vai se apresentar na presença de Faraó com 30 anos. 30 anos. Lembra que eu falei de maturidade e imaturidade? 17 anos é uma idade de imaturidade. Contei aqui a minha experiência. Alguns de vocês falaram: eu também. Aí com 30 anos, José está pronto. Quem começa o ministério com 30 anos? Jesus. Irmãos, quando eu fiz 30 anos, 30 e poucos, eu comecei a notar em mim algo diferente. Uma maturidade maior. Porque às vezes o tempo ele é didático nas nossas vidas. O tempo ele vai nos ensinar muitas coisas. Então espere o tempo, não se afobe. 30 anos era a idade da maturidade. Jesus ascendeu ao ministério com 30 anos. 30 anos ele estava pronto. José, ele se apresenta com 30 anos diante de Faraó. E ali ele pôde governar o Egito. Tratado, sarado, maduro, experimentado, vivido. Como Deus dizia:
fazer isso um garoto de 17 anos, mimado, filhinho do papai, arrogante, soberbo. Irmãos, não estou desconstruindo José, estou dizendo que ele era. É a personalidade que ele tinha aos 17 anos. 41, 51. Mas Deus tratou. E vai dizer assim: Josué é colocado como governador, Faraó dá-lhe uma esposa, ele tem 2 filhos, e ele diz assim, olha como ele está tratado. Verso 50, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou Manassés, pois disse, presta atenção, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Presta atenção o que José está falando. Deus me fez esquecer toda a minha luta, toda a minha sangria, toda a minha dor, toda a minha peregrinação, todo meu cansaço. Deus me fez esquecer de tudo isso. E Deus me fez esquecer da casa de meu pai. José estava ficando sem memória? O que isso significa? Se ele está lembrando, porque ele lembra. O que ele está dizendo? Deus me tratou, Deus me sarou do meu passado, Deus tratou das minhas feridas, das minhas angústias, das minhas mágoas, aquelas que eu padeci e aquelas nos seios da minha família. Deus tratou. Aleluia! Eu estou tratado, agora eu sei porque Deus fez isso comigo. Não murmure. Louve ao Senhor em todo tempo, glorifique. Está passando dificuldade, glorifique. Está passando provação, glorifique ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Agora o outro, 52. E ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aleluia, seja fiel que Deus vai te prosperar na terra da tua aflição. José estava sarado. Vamos ficar de pé? Eu estou encerrando. José estava sarado. Agora um texto que eu já cansei de ler e chorar com ele. Pula aí para o 45, 5. É um dos textos mais lindos que eu já li na Bíblia. É onde você vê o coração de José. Você pode ver o coração de Jesus. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles são meus irmãos, mas eles não sabem que estão crucificando o Messias. A atitude de Jesus em relação aos seus irmãos. E agora José declara, agora, pois, não vos entristeçais. Eles estavam com medo, estavam na presença do governador do Egito. O que José vai fazer conosco? O que José vai fazer? O que José vai mandar fazer conosco? Calma, calma, meus irmãos. Não entristeçais. Nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Aleluia. Aleluia. José estava sarado. E agora ele podia ser canal de bênção para seus irmãos e tantas outras milhares e milhares de pessoas. Aleluia. Aleluia. Deus abate o soberbo, mas dá graças ao humilde. Deus está nos tratando, irmãos. Na nossa vida, na nossa trajetória, Deus sempre está nos tratando. Deixe Deus tratar. Não murmure, não reclame das adversidades.
Não importa se são problemas que você plantou, ou se você nem sabe os motivos pelo qual você está passando. Deus é fiel para te resgatar de qualquer situação adversa que venha ao seu encontro. Simplesmente seja fiel à palavra de Deus. Simplesmente tome uma postura de querer ser usado. Seja fiel. Deus vai dizer em Hebreus capítulo 12, verso 6: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita ao qualquer que recebe por filho. Aleluia. Aleluia. Deus corrige ao que ama. Deus te ama. Diga assim: Deus me ama. Nós estamos sendo corrigidos. Nós estamos passando por tribulações porque Deus nos ama. Ele quer imprimir o seu caráter em nós. Ele quer revelar a sua presença em nós. Nós precisamos ser moldados a cada dia, porque Deus nos ama. Feche seus olhos. Diga para você mesmo: Deus me ama. Independente de situações, circunstâncias, Deus me ama.